Olá, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos numa quinta-feira tão especial, onde declaramos uma quinta conectados com Deus da nossa salvação. Ainda estamos no nosso lar, mas num período provisório, acredito eu profundamente nesse Deus. Que daqui a alguns dias estaremos juntos na casa do Senhor nosso Deus. Alegria, como dissemos, vamos à casa do Senhor. Estamos juntos celebrando ao Deus da nossa salvação. Mas antes de falar da mensagem dessa noite que eu queria compartilhar com você, quero trazer à sua memória alguns momentos que já vivenciamos nessa caminhada. Começamos, irmãos, declarando no profeta Isaías que o Senhor está no trono, que nada abala o trono de Deus, Deus continua sendo Deus a nossa salvação, Senhor, nossa fortaleza. Nessa caminhada, afirmamos no Salmo 121 que o Senhor é o nosso socorro, que levamos nossos olhos para o monte e sabemos que o nosso socorro virá do Senhor, nosso Deus. Domingo compartilhamos o livro do profeta Joel, que o Senhor nos convida a um arrependimento. Volte-se para mim, volte-se para o Senhor. Deus nos chama a um arrependimento. Deus nos chama a estar na presença dEle, a se relacionar com Ele em uma vida que glorifica o nome dEle. E hoje eu queria compartilhar com você um dos profetas menores, o profeta Amós. Lembra do profeta Amós? Com um lindo sermão. Queria ler com você o capítulo 8, somente o verso 11 do profeta Amós. Um texto lindo, profundamente inspirativo, que nos fala da grandeza da palavra do Senhor nosso Deus. E eu rogo a Deus, ao nosso Deus, que nesse período que você está na sua casa, em quarentena, que você possa estar orando, que você possa estar tendo um momento de comunhão com Deus, que você possa estar lendo a palavra de Deus, que você possa estar se consagrando ao Senhor. Nós vamos entrar num propósito de jejum e oração, que estaremos comunicando e reforçando a cada momento no nosso grupo de WhatsApp, na nossa rede social, que precisamos buscar a Deus. É o tempo da igreja voltar para Deus, com choro, com quebrantamento, com busca de Deus, porque esse é o tempo da igreja despertar. Esse é o tempo da igreja entender que o Senhor está nos chamando a voltar para Ele. E o profeta Amós nos traz a grandeza de uma fome, não fome de bebida ou comida, mas fome da palavra de Deus. Vamos ler a palavra da verdade? Amós, capítulo 8, verso 11, declara: está chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Que texto lindo! Que revelação divina! Que palavra revelada aos homens, colocando que vai chegar um dia especial na história dos homens. E eu acredito que esses dias está sendo revelado nesta geração. Deus está permitindo tudo isso acontecer para despertar ao povo a ter fome. Fome da verdade. Fome de querer conhecer e prosseguir no caminho que glorifica a Deus numa vida pessoal com Cristo Jesus. E eu gostaria de compartilhar um tema com você nessa noite. Que chegue logo o tempo de uma fome pela palavra de Deus. Que chegue nos nossos dias, que chegue no decorrer dessas semanas, desses meses, uma fome genuína por Cristo Jesus. Que seja literalmente um reavivamento na história da nossa nação. Que seja um sacudir do Senhor no nosso estado. Que seja um abalar do Senhor na nossa comunidade. Como um de repente. Para que possamos levantar uma igreja saudável, faminta pela glória de Deus. Uma igreja que anunciará o reino de Cristo Jesus. Com poder e graça. Com ousadia. Com a certeza daquilo que professamos. O profeta Amós declara que vai chegar um tempo que o povo terá fome da palavra de Deus. Que momento precioso na história dos homens. E que seja nesses dias que a sociedade tenha fome da palavra de Deus. Que a sociedade tenha anseio de ouvir a palavra que liberta, que transforma. Porque Deus se revela por meio da sua palavra. Declaramos que ela é a maior profecia.
que ela é lâmpada para os nossos pés, que ela vai entre juntas e medulas e consegue discernir a intenção do coração do homem. Palavra infalível, palavra da verdade, não há contradição nela. Palavra que se renova a cada manhã, palavra que aponta para o senhorio de Cristo Jesus, que nos traz a grandeza de um Consolador, o Espírito Santo de Deus e de um Deus que criou todas as coisas e sempre nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavra que aponta para um Deus de amor. A grandeza de um Deus perfeito em majestade. Nós temos hoje em nossas mãos a palavra de Deus, palavra preciosa, aonde eu e você temos a oportunidade de meditar nessa palavra de dia e de noite nesses dias. Temos a oportunidade de acordar lendo a palavra de Deus e deitar ao leito da nossa cama lendo essa verdade, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo que possamos fazer em nossa caminhada cristã. Temos um tesouro em nossas mãos. Que a nossa nação brasileira venha ter fome da palavra de Deus nesses dias. Que esse terremoto que abalou a nossa história de vida venha trazer fome pela palavra de Deus. Que a nossa nação possa voltar para Deus, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o nosso Estado venha se voltar para Cristo Jesus, que principados e potestades possam cair por terra, em nome de Cristo Jesus. Que o reino do Senhor esteja estabelecido, cobrindo a região de Santana, que possamos ver literalmente um novo templo florescer em um deserto, um manancial de vida, de salvação, de restauração, de cura, pelo agir da palavra de Deus. Que esse seja o tempo da nossa nação, fome pelo Espírito Santo de Deus e pelo Deus da verdade. A situação que o profeta Amós relata é um período de fome, não de pão e não de água. Era uma fome de ouvir a palavra de Deus, um desejo de ouvir a palavra de Deus. Roga ao Espírito Santo de Deus que quando voltarmos para a casa do Senhor, porque alegrei-me, como dissemos, vamos à casa do Senhor. Quando estivermos na casa do Senhor, casa de oração juntos, reunidos, que possamos ver pessoas entrando pelaquela porta, pessoas famintas pela palavra de Deus, famintas pelo Deus da verdade, e querer conhecer a Deus, e sentarem no chão, e sentar nas cadeiras, e ficarem em pé, e querendo ouvir e falar dos atributos de Deus, da majestade de Cristo Jesus, de um Deus perfeito em majestade. Que chegue esse tempo na história de Santana, que chegue esse tempo na nossa história de vida. O profeta Amós faz uma declaração de como o povo vivia rejeitando a palavra de Deus e quanto tempo as pessoas viveram rejeitando a palavra de Deus. Quanto tempo as pessoas entraram pelas nossas portas do nosso templo, da igreja local, e sentaram e saíram rejeitando a palavra de Deus, cumprindo mais uma formalidade cristã, um protocolo religioso, mas em nenhum momento permitiram o seu coração se render pela verdade. Que seja um novo tempo na história dessa nação e da nossa comunidade local, de uma região que tenha fome pela palavra de Deus. Haverá um dia que as pessoas procurarão ouvir a palavra de Deus, e que seja nesses dias que estamos passando. O profeta diz que chegará esses dias, e eu rogo ao Senhor que seja nesse período, que nesses dias, semanas, nesses meses que possamos passar, que haja esse despertamento e querer conhecer o Deus dessa verdade, em prosseguir em conhecer a Deus. Infelizmente, a palavra do Senhor tem sido desprezada hoje por alguns, mas chegará o dia que ela será retirada diante dos homens. Irmãos, nós somos peregrinos. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a Nova Jerusalém. Eu creio plenamente quando declara a palavra do Senhor: Galileus, Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Cristo que está indo voltará para buscar a tua igreja. O meu Senhor, o seu refúgio, a nossa fortaleza, voltará para buscar a sua igreja. Vai chegar um tempo que não haverá quem pregue essa mensagem, porque o Senhor irá nos tirar desse lugar tenebroso.
Mas hoje nós temos a oportunidade de falar da mensagem do Evangelho. Isaías coloca: preciosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Que as pessoas possam querer ouvir as boas novas de Cristo Jesus e entender a grandeza desse Deus. Devemos buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor na sua casa. Busque ao seu Deus ao levantar do seu leito. Busque a Deus nos momentos em particulares com sua família. Leve a tua família a estar no centro da vontade de Deus. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de ser um líder espiritual da sua casa. Leve seus filhos ao temor a Deus. Leve a sua esposa a orar a Deus. Leve o seu marido a clamar a Deus. Leve a sua casa a invocar o nome do Senhor. O profeta Amós fala de um futuro. Eis que vem os dias. Vem dias. O amanhã pertence a Deus. E precisamos viver o presente com expectativa de Deus. Que sejam os dias que serão revelados de uma mudança na nossa história de vida, de transformação. O povo de Israel, porém, afastou-se de Deus e por muito tempo a nossa nação e muitas pessoas se afastaram de Deus. Muitas pessoas que já ouviram falar da grandeza de Deus e se afastaram. Muitas pessoas que deixaram de caminhar da maneira que glorifica a Cristo Jesus. Que possamos acordar depois desse vendaval e voltarmos para esse Deus tão perfeito em bondade e majestade. Muitas pessoas tampou seus ouvidos, endureceu seu coração para não ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas foram na igreja só para agradar os seus familiares, mas em nenhum momento estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas passaram pela porta de uma igreja para agradar um filho, mas em nenhum momento foi ali para conhecer o Deus da verdade. Que nessa crise os olhos possam se abrir, que os ouvidos venham se abrir para ouvir o Rei da Glória. Que seja um tempo de despertar para conhecer a Deus, uma experiência pessoal com Cristo Jesus. O desprezar a palavra de Deus consegue roubar os princípios do temor a Deus. Quando você despreza a palavra de Deus, você perde o temor a Deus. O princípio do temor àquele que governa todas as coisas. Você perde a noção daquele que está no trono. E não podemos perder esse temor a Deus. Que esses meses sejam um período de ver a comunidade de Santana ter fome da palavra de Deus. Uma fome verdadeira por Deus. Não fome de pão ou de comida ou de bebida, mas fome de Deus, de comer do pão da vida, de beber da fonte da vida que jamais terá sede, fome de Cristo Jesus. Que seja esse novo período na história dos homens, que seja esse novo momento na nossa história de vida, que seja um reavivamento da glória de Deus, um despertar de Deus, um fluir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, um agir da plenitude de Deus e caminharmos de maneira que glorifica ao Deus da nossa salvação. O próprio Senhor Jesus declara em Mateus capítulo 4, versículo 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra do Senhor, que essa palavra venha nos nutrir, renovar a nossa fé, renovar as nossas convicções, que possamos caminhar de glória em glória na presença de Cristo Jesus. Porque na hora da dor, e quantas pessoas estão passando por momentos de dor, na hora da dor as pessoas não têm fome de pão e nem por água, mas têm uma carência de ouvir a palavra de Deus. Na hora da dor, a pessoa não quer nem comer, nem beber, mas ela quer ouvir: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protege. Prepara um banquete na presença dos meus inimigos, porque tu me honrarás, fazendo o meu cálice transbordar. E enquanto eu viver, eu habitarei na casa do Senhor. A pessoa tem fome de ouvir a palavra de Deus. A pessoa tem anseio de ouvir sobre um Deus perfeito em bondade. Na hora da dor, da perca, ninguém tem fome e nem sede, mas tem fome da verdade.
E essa verdade está nas nossas mãos. O desprezar a palavra de Deus pode levar a um grande choro, um choro profundo. O profeta Amós clamou por um arrependimento, um verdadeiro arrependimento como o profeta Joel, e que seja um tempo de arrependimento em nossa nação, que seja um tempo de arrependimento na história do Espírito Santo, que seja um tempo de arrependimento na história de Cariacica e que alcance a comunidade de Santana. Que possamos ver uma comunidade rendida aos pés do Senhor Jesus. Chegará o dia, se as pessoas não se arrependerem, aonde essas pessoas buscarão e não encontrarão mais quem possa pregar a palavra do Evangelho, porque Cristo vai nos levar daqui. Deus irá nos remover daqui, vai remover as nossas estacas. Nós iremos um dia voltar para aquele que nos deu o fôlego da vida, porque o fôlego da vida voltará para Deus. E precisamos, não podemos perder a oportunidade de falar dessa mensagem, de falar da grandeza desse Cristo perfeito em majestade. O mais triste é que chegará o dia que as pessoas buscarão ouvir essa mensagem para acalmar a alma e trazer um princípio de uma alegria ao seu coração. Que esses dias possam ser esse tempo dessa palavra acalmar a alma de muitos que estão aflitos e angustiados e trazer uma tranquilidade na sua mente. O homem sem a verdade, sem a palavra de Deus, é um homem sem direção. Tem muitas pessoas que estão sem direção porque não têm a palavra de Deus. Estão perdidos, desorientados, porque estão sem o princípio da verdade. E essa palavra possa alcançar muitos lares nesses dias, porque a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Palavra que se renova a cada manhã. Preciosa palavra de Deus. Palavra infalível, palavra que não volta vazia, palavra que vai entre juntas e medulas. Que o arrependimento seja literalmente revelado no coração dos homens para uma mudança de comportamento social na nossa comunidade, no nosso lar. Que o arrependimento sempre possa estar literalmente trazendo consciência da grandeza de Deus. Que o profeta Joel está declarando, que esse verdadeiro arrependimento, que vem muitas vezes nos sendo confrontado pela palavra de Deus, porque você lembra de João Batista, arrependei-vos. Esse era o sermão de João Batista, arrependei-vos. Que essa palavra que nos confronta ao arrependimento venha fazer uma diferença nesses dias. Um arrependimento pelas transgressões, pelo aquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. Todos aqueles que procuraram a Deus com coração sincero encontraram a Deus. Que possamos ver pessoas procurando a Deus, porque encontrarão a Deus. Porque aquele que bate a porta, ela abre. E conhecerão o Deus perfeito em majestade. Eu gostaria de encerrar com o texto do profeta Amós. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Que você possa se deleitar nessa palavra nesses dias, que você possa ter fome dessa verdade, que você venha aproveitar essa oportunidade desses dias para ler essa verdade como nunca. Ao acordar e antes de deitar, ler essa verdade. E eu não poderia deixar de encerrar com uma frase que eu gosto muito. Lembra do nosso último encontro, que foi o aniversário da nossa igreja, que tivemos uma peça de um teatro? Ali foi o nosso último encontro congregacional num domingo. E naquela peça, um dos atores usou uma frase que eu gosto muito de Moody. Ele disse: "Ó Deus, ou essa palavra te afastará do pecado, ou o pecado te afastará dessa palavra." É um pensamento de Moody, e eu amo esse pensamento, e eu concordo com ele. Ou essa palavra vai afastar a nossa nação do pecado, ou o pecado vai nos afastar dessa palavra. Que o Senhor venha nos libertar, que essa nação venha se arrepender, que o Espírito Santo venha se arrepender dos seus maus caminhos,
que Santana venha ter fome de Deus, porque essa palavra vai nos afastar do pecado e vai nos apontar para o caminho, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo Jesus. Deus te abençoe. Domingo a gente vai trazer uma nova reflexão e convido você a se prostrar aos pés da cruz. Te convido a você se render aos pés do Senhor Jesus nessa noite. Convido você a se jogar aos pés do seu Salvador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está nas nossas mãos. Conheceis a verdade vos libertará. O Senhor se revela por essa verdade. O Senhor nos amou, dando o seu Filho por nós, e a Tua palavra testifica esse amor. Abençoe a vida dos meus irmãos. Que cada um possa ter fome dessa palavra. Senhor, que sejam os dias de ver Santana ter fome da Tua palavra. Que pessoas possam entrar pelas portas, famintos pela Tua palavra. Que pessoas possam sentar naquelas cadeiras com fome da Tua palavra. Que pessoas possam sentar no chão, ficar em pé nas janelas, porque tem fome da Tua palavra. Não vão buscar, ó Deus, os homens ou uma placa, ó Deus, mas vão buscar o Deus dessa palavra. Que sejam esses dias de fome, fome pelo Senhor, porque Tu és a fonte da vida e Tu és o pão da vida. É o que eu te peço. Nos abençoe no Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e até domingo, que estaremos juntos, glorificando ao Senhor nosso Deus. Fique na paz. Shalom.